aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje nós iremos falar sobre lentes esféricas. Vamos fazer uma breve introdução sobre lentes esféricas, né, uma introdução conceitual sobre lentes esféricas. Vamos falar dos detalhes construtivos das lentes, né, de que forma essas lentes são construídas, não é, e de que forma também elas são denominadas quanto à sua construção. Vamos falar do comportamento óptico, né? Vamos falar também da representação de uma lente delgada e os elementos de uma lente esférica, certo? Então essa é a primeira aula de uma série de aulas sobre lentes esféricas, certo? Então tem aulas de resolução de exercício, tem aulas que vão falar sobre comportamento de Gauss para as lentes esféricas e também sobre os instrumentos ópticos e a óptica da visão, ok? Então, fique ligado na aula de hoje. Uma aula bem fácil, uma aula bem simples, certo? As lentes fazem parte do nosso cotidiano, então vai ficar muito interessante essa aula porque você vai conseguir visualizar situações aí do seu dia a dia. Então vamos lá, né? Bom, então denomina-se lente esférica uma associação de dois dióptros, dos quais um é necessariamente esférico e o outro esférico ou plano. Quando a espessura da lente for desprezível em comparação aos raios de curvatura do dióptro, nós dizemos que ela é uma lente delgada, certo? Conforme os tipos de dióptros associados, podemos ter lente de bordos finos e lentes de bordos grossos, certo? Então nós vamos observar simplesmente os bordos, né, ou as bordas dessa lente, ok? Quando as bordas elas forem finas, ok? Essas lentes elas serão denominadas com um nomezinho, nós vamos já falar. E quando esses bordos, né, essas bordas elas forem mais espessas, forem grossas, nós vamos também denominar com um nomezinho. Então, muito simples. Quando o bordo é fino, tá ok? Então, nós temos aqui, né, o caso da lente biconvexa, né? O bordo fino, nós chamamos essa lente de convexa. Aí, o que vem antes, né, vai ser o prefixo, vai ser de acordo da combinação, né, desses dióptros planos ou esféricos para a denominação desse nome. Então nós temos a biconvexa, nós temos a plano-convexa, certo? Bordo fino, e nós temos a côncava ou côncavo-convexa, né? Bordo fino. Então, toda vez que o bordo for fino, ela termina com a palavra convexa, ok? E com o bordo grosso, né? Com o bordo espesso. Então, quando essa borda for espessa, certo? Ela vai terminar com a nomenclatura côncava. Okay? Então, nós denominamos ela de côncava. Então, ela pode ser a bicôncava, ela pode ser a plano-côncava, ou ela pode ser a convexo-côncava. Ok? Então, muito simples. Bordo fino termina com convexa. O bordo espesso, o bordo grosso, termina com côncava. Ok? Então, desta forma, não tem como não memorizar, não tem como não aprender. Bom, então de que forma são construídas essas lentes, certo? Muito simples. A lente biconvexa ou a lente bicôncava, certo? Ela é feita aí através de duas circunferências, certo? Então nós temos um ponto aqui, ou dois pontos, onde essas circunferências elas se encontram, certo? O ponto vai nos dar a ideia da borda fina, né, do bordo fino, certo? Então, quando essas circunferências elas se cruzam nesses dois pontos, ela vai formar aqui no meio uma área comum aos dois. Então, essa área comum aos dois vai ser justamente a lente. Okay? Então, neste caso, eu tenho a lente biconvexa, né? Ponta é convexa, ok? E quando eu tenho essas duas circunferências e essas duas circunferências não se encontram, quando elas não se encontram, quando elas não se tocam, vai formar uma área aqui de separação entre elas, ok? Então essa área de separação entre elas vai nos dar aí uma borda grossa, né? Um bordo grosso, um bordo espesso. Então esse bordo espesso vai formar uma lente chamada bicôncava, ok? Então biconvexa os pontos, né, de encontro dessas circunferências e a bicôncava essas circunferências não se encontram em ponto nenhum, ok? Para a lente plano-convexa, ok? É muito simples. Nós temos uma linha, né? Um eixo plano, uma face plana,
E essa face plana, ela vai cortar em 2 pontos, né, uma circunferência, ok? Então, ela vai ser uma corda dessa circunferência. Então, essa área formada entre essa corda da circunferência e a própria circunferência, na superfície da circunferência, vai nos dar ali uma lente, certo? Então, o ponto de encontro da corda com a circunferência, né, o nome já diz, são pontos. Se são pontos, é a borda fina. Se é borda fina, ela termina com convexa, né? Então, é uma lente plano, porque uma das faces são planas e a outra é convexa, certo? No caso da lente plano-côncava, eu tenho a face paralela, mas a face paralela não toca a circunferência em ponto nenhum, certo? Ela não chega a ser uma reta secante a essa circunferência, certo? Então, se ela não toca, nós vamos definir uma área entre o plano e a circunferência, certo? Essa área entre o plano e a circunferência vai nos dar uma lente, ok? Neste caso, é a lente plano côncava, né? A lente plano-côncava. No caso da lente côncavo-convexa, ok? Agora eu tenho duas circunferências de tal forma que uma circunferência se encontra, né, parte dela se encontra dentro da outra circunferência. Certo? Então, eles vão se tocar aí em 2 pontos. Ok? Vão se tocar em 2 pontos. Então, esses 2 pontos que eles vão se tocar vai nos dar o bordo fino. Por isso que termina com a palavra convexa. Vai gerar ali uma lente, como se fosse ali uma lua crescente, ok? Então, essa lentezinha em forma de lua crescente é que nós chamamos de lente côncavo-convexa, ok? No caso da lente convexo-côncava, que é o contrário, eu tenho aqui duas circunferências concêntricas, uma maior e outra menor, de tal forma que essas circunferências elas não se tocam em ponto nenhum. Então, vai ter uma área de separação entre elas. Se nós pegarmos uma parte dessa área ali, vai nos dar uma lente. No caso, a lente convexo-côncava. Tá, ok? Então, muito simples. As lentes convexas, elas são determinadas pelo encontro em 2 pontos, né, em 2 pontos de circunferências, certo? Ou de uma face plana com uma circunferência. Então, essas circunferências elas se encontram em 2 pontos, certo? Ou uma face plana com uma circunferência vão se encontrar formando a lente convexa. No caso da lente côncava, nós não temos esse encontro entre as circunferências e nem com o plano, né, nem com a face plana. Então, eles não se encontram em ponto nenhum. Então, vai formar ali a lente côncava, ok? Bom, quanto ao comportamento óptico dessas lentes, certo? Quando um feixe cilíndrico de raio paralelo incide sobre uma lente esférica, esta pode ter 2 comportamentos ópticos distintos, certo? Então, na prática, vai ser o seguinte. Eu tenho um raio de luz. Esse raio de luz ele vai passar pela lente convergente. O nome já diz, convergente vem de convergir. Ou seja, essa lente ela vai jogar os raios de luz para um ponto. Ok? Jogar os raios de luz para um ponto. Então, isso é convergir. No caso da lente divergente, certo? Divergir é separar, ok? Então, esses raios de luz, eles vão passar pela lente e vão se separar, certo? Então, muito simples. Ó. Se o material de que ela é feita, né? De que é feita a lente, for mais refringente do que o meio onde ele está imerso, são convergentes as lentes de bordas finas, de bordo fino, e divergentes as lentes de bordos grossos, certo? Ou seja, o índice de refração da lente ele é maior do que o índice de refração do meio em que ele está inserido, tá, ok? Só que isso aqui pode mudar com a seguinte situação, tá, ok? Olha a segunda situação. Se o material que é feito a lente for menos refringente do que o meio onde ele está imersa, são divergentes as lentes de bordos finos e convergentes as lentes de bordos grossos. Ou seja, teve uma troca. Neste caso, o índice de refração do meio é maior do que o da lente, certo? Então, as configurações elas vão mudar. A lente
de bordo fino ela passa a ser uma lente divergente e a de bordo grosso passa a ser uma lente convergente. Tá, ok? Bom, em geral, o índice de refração da lente ele é maior do que o índice de refração do meio, certo? Então, o índice de refração da lente ele sempre vai ser maior do que o do meio para os nossos casos. Então, nessas condições, as lentes de borda fina nós vamos considerar ela como uma lente convergente e a de borda grossa nós vamos considerar ela como uma lente divergente, tá certo? Então, quando os raios de curvatura dos dióptros que constituem as lentes forem maiores do que a espessura central, nós chamamos isso de lente delgada, tá ok? Então, nós vamos utilizar as lentes de borda fina como lentes convergentes e as lentes de bordo grosso, né, de lentes divergentes, certo? Nós vamos considerar que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do ambiente que está inserida essa lente, ok? Bom, quanto aos elementos de uma lente esférica, certo? Então nós temos aí são os focos principais de uma lente esfera delgada, ok? Então façamos incidir sobre uma lente esférica o pincel de luz monocromático paralelo ao eixo principal da lente. Ao ser refratado, a luz emerge, certo? Ou converge para um ponto. Se a lente for convergente, no caso nós temos ele indo só para um ponto, né? Ou diverge de um ponto se a lente for divergente, ok? Este ponto do eixo principal em relação ao qual a luz converge ou diverge é chamado foco principal, ok? Então, no caso da lente convergente, os raios eles vão passar por essa lente e vão todos ser jogados para um ponto que nós chamamos de foco, não é, principal, ok? E no caso da lente divergente, esses raios eles vão divergir. Mas se nós prolongarmos esses raios que são divergentes, eles vão se encontrar em um ponto que nós também chamamos de foco principal, tá, ok? Então, esses raios eles ou passam pelo foco principal ou eles estão em uma reta que essa reta passa pelo foco principal, ok? Bom, façamos agora incidir um pincel de luz monocromático sobre uma lente esférica de tal modo que o pincel de luz emergente seja cilíndrico e paralelo ao eixo principal. Para tanto, na lente convergente, ele deverá ser um pincel cônico divergente, certo? Então, nós temos o seguinte. Então, eu tenho aqui uma lente convergente. No caso, agora, o meu ponto de luz está sobre o foco principal, então vai ser o contrário da situação anterior, certo? Eles vão tocar na lente e vão sair paralelos, tá ok? Então, o ponto do eixo principal que incide como vértice, né, com o vértice do pincel cônico divergente, é o foco principal do objeto, que é o FOzinho, certo? Isso da lente convergente, ok? A fim de obter um pincel de luz emergente cilíndrico na lente divergente, o pincel de luz incidente deverá ser cônico convergente, né? O ponto do eixo principal que incide com o vértice do pincel cônico divergente é o foco principal da lente delgada, ok? Então nós temos aqui o seguinte. Nós temos os raios de luz agora batendo aí na lente divergente, certo? Eles não são paralelos, eles estão vindo de vários pontos. Mas esses raios de luz, eles sendo prolongados, eles acabam passando, né? O prolongamento deles acaba passando pelo foco principal. Então eles vão seguir o seu caminho aí de forma paralela. Então é o contrário da situação anterior, ok? Na situação anterior, nós tínhamos os raios incidentes paralelos, né? E eles convergindo. Neste caso agora nós temos os raios, né, divergentes chegando. Porém, esses raios, o prolongamento deles passam pelo foco principal e com isso eles vão seguir o seu caminho de forma paralela, ok? Bom, então, portanto, uma lente esférica apresenta dois focos principais, né? O foco principal é FO, isso no caso do objeto, e o foco principal
aí no caso da imagem, né? Então, nós temos sentido de luz, de propagação, né? Temos uma lente convergente, então essa luz ela vai bater e ela vai ser jogada lá para o foco principal da imagem, no caso da lente convergente. Os raios eles vão, né, convergir para este ponto, que é o FI, certo? No caso da lente divergente, ok? Quando a luz ela bater, esses raios eles irão divergir, ou seja, irão, né, ocupar aí pontos diferentes, tá ok? Mas no momento que nós prolongarmos esses raios divergentes, a prolongação desses raios vai estar aqui no FI. Percebam que houve uma troca, certo? Houve uma troca. Então, esse é o foco principal da imagem, que está, neste caso, a lente divergente antes, né, da lente, tá ok? Do mesmo lado do sentido de propagação da luz, e no caso da lente convergente está atrás da lente, né, no sentido oposto aí do lado oposto ao sentido de propagação da luz, ok? Quanto ao centro óptico, certo? No caso de uma lente delgada, o centro óptico é encontrado pela interseção da lente com o eixo óptico, certo? O raio de luz que passa pelo centro óptico, ao ser refratado, não sofre desvio angular, certo? E nem lateral. Uma reta que passa pelo centro óptico, ó, é chamado de eixo secundário. Então, muito simples, certo? O eixo principal, né, que é uma linha que nós vamos colocar ali como referência, e a lente, elas irão se tocar, né, vão ser ali perpendiculares. Então, essa linha eu chamo de eixo principal. Então, no ponto em que elas se chocam, né, o eixo principal e a lente, nós chamamos aquele ponto de centro óptico, certo? Chamamos aquele ponto de centro óptico. A partir desse centro óptico, eu posso traçar um segundo eixo, certo? Que nós vamos chamar de eixo secundário. Então, o eixo principal, certo? O eixo principal é aquele eixo que vai ali tocar, não é? A lente formando 90 graus, certo? Tem que formar 90 graus, tem que ser perpendicular. Então, esse ponto onde forma um ângulo de 90 graus é o que nós chamamos de centro óptico, tá ok? Então, o eixo secundário ele vai ser um eixo qualquer, não necessariamente formando o ângulo de 90 graus com a lente, ok? E nós temos aqui também a distância focal. Né? A distância focal é a distância entre o centro óptico, né, e um foco principal de uma lente. Né? Isso aí nós vamos chamar de distância focal. Então, muito simples. Então, nós temos aqui o centro óptico, tá ok? E nós temos aqui os focos, né? O foco da imagem e o foco do objeto. Então, essa distância entre o foco da imagem e o foco do objeto nós chamamos de distância focal, ok? Então, essa é a distância focal, semelhante ao que acontece lá nos espelhos esféricos, tá ok? Então, nós temos essa mesma distância, que nós chamamos de distância focal, tá certo? Bom, e nós temos também os pontos antiprincipais, certo? A uma distância igual ao dobro da distância focal do eixo óptico da lente, no caso sobre o eixo principal, encontram-se dois pontos notáveis de uma lente esférica. Esses pontos são chamados de pontos antiprincipais, certo? Então, esses pontos antiprincipais é a mesma distância focal, né? Estão a mesma distância do ponto, né, do foco até o centro óptico, certo? Então, o ponto focal, né, tanto do objeto quanto da imagem, ele vai ser o ponto médio entre o ponto antiprincipal e o centro óptico, tá ok? E o centro óptico aqui ele funciona como se fosse lá o centro da esfera, no caso dos espelhos esféricos, ok? Então, esse ponto antiprincipal, nele nós vamos observar a seguinte característica. Então, um raio de luz, né, o pincel de luz, que passa pelo ponto antiprincipal, ele também será jogado para cima do ponto antiprincipal, certo? Isso do lado oposto, ok? No caso ali de convergente. No caso ali de divergente, vão ser aquelas retas, né? As retas de prolongamento vão passar pelos pontos antiprincipais, ok?
Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.